Amém, vaso. Ô vaso, vamos orar por sua vida, para você derramar o maná para nós. Estenda as suas mãos para o vaso aqui. Senhor Jesus, aqui está o seu filho, Deus. Que o Senhor possa usá-lo nesse momento, Pai, tremendamente. Que ele venha falar, Pai, não dele, mas do seu Espírito. Que o seu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. E que ele possa, Pai, nesse momento compartilhar a sua palavra. Desde já, Pai, nós repreendemos toda obra maligna que tenta impedir as mentes de receber a sua palavra. E queremos te pedir, Deus, que as mentes sejam livres agora, para poder receber a palavra que será derramada neste altar. É o que nós pedimos a Ti, na autoridade do nome de Jesus. Amém! Aplaude Jesus de novo. A paz do Senhor, igreja, amém? Vou falar de novo. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus, é muito gratificante, né, estar aqui novamente, trazendo a palavra do Senhor, poder dividir com vocês esse momento, né, e eu estava ali na hora dos louvores, sentindo a real presença do Senhor aqui, continuo ainda sentindo, e eu espero que vocês também continuem sentindo a presença do Senhor. Quem aqui saiu da sua casa para ter um verdadeiro encontro com Deus? Levanta a mão. Então, se você veio com esse propósito, você não sairá por aquela porta da mesma forma que você entrou aqui nesta noite. Amém? Se você veio aqui com esse propósito no seu coração, você não será mais a mesma pessoa. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. E vou pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 6. Oh, irmãos, antes da gente ler a palavra do Senhor, eu vou só contar uma pequena história, né? Havia uma empresa, né? E essa empresa era uma empresa muito séria, né? Em um certo dia, amém? Em um certo dia, um funcionário chegou atrasado nessa empresa. Aí o dono da empresa virou para ele e falou assim: pode se sentar, irmãos, pode se sentar. Aí o dono da empresa chegou para esse funcionário e falou assim: fulano, por que você chegou atrasado hoje? Você sabe que a nossa empresa é uma empresa séria, e aqui a gente não admite atrasos. Ele virou e falou assim: patrão, eu vou te contar o que aconteceu comigo na estrada. Eu estava vindo por um caminho e veio 2 pitbull na minha direção. Então eu tive que me atacar com esses pitbull e me joguei no chão com eles, mas por isso que eu cheguei atrasado. Aí o patrão virou para ele e falou assim: está acontecendo 2 coisas aqui. Ou você está ficando louco, ou você é mentiroso. Por quê? Como que você se atacou com 2 pitbull e não tem uma mancha de sangue, não tem um arranhado, não tem uma roupa suja? E como você me explica? O que é que isso tem a ver com a palavra do Senhor, irmãos? Que aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus não fica da mesma forma. Eu vou repetir porque eu acho que vocês não entenderam. Aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus, ele não permanece da mesma forma. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por esse momento. Lá na palavra do Senhor, lá em Isaías 6, a partir do versículo 1, fala assim. Talvez vai estar um pouco diferente, tá, irmãos? Mas NVI. Fala assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas,
com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam um com os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das tuas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios. Por isso a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Feche seus olhos, queridos. Pai, aqui estamos, Senhor, para falar aquilo que o Senhor tocou no meu coração, Pai. Ó Deus, que o que venha sair aqui nesta noite, Pai, não venha de mim, mas venha do Senhor, meu Pai. Porque antes de trazer essa palavra para a igreja, Pai, o Senhor tocou em mim primeiro, Senhor. Oh, aleluia. Eu venho pedir, Pai, que as pessoas que aqui estão, que estão nos assistindo, Pai, se transformem, se entreguem verdadeiramente ao Senhor, Pai. Porque quando temos um encontro verdadeiro contigo, Pai, não continuamos a mesma pessoa, Deus. Oh, Deus, abençoe a cada um nesta noite, Pai. É o que eu peço, oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu fiquei pensando, né? O que Deus queria que eu trouxesse para os irmãos essa noite. Só que eu também perguntei ao Senhor: o que o Senhor quer falar comigo também nessa noite? Porque não adianta nada eu falar só com vocês e a palavra não tocar em mim primeiro. Nós temos que ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Só que não é aquele encontro que a gente tem somente no dia que a gente batizou, somente no dia de culto, ou ter um encontro uma vez por semana, nos cultos de domingo à noite, ou ter apenas um encontro com Deus numa quarta-feira ou na sexta-feira. Não. O encontro com Deus, ele tem que ser diário. Todos os dias a gente tem que ter esse encontro com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o encontro com Deus, ele nos traz revelações para nossas vidas. E aqui Deus, ele me mostrou 4 revelações nessa palavra. E a primeira delas é isso em relação a Isaías, que a primeira revelação foi que ali ele conheceu o Senhor, ele viu o Senhor. E sabe por que ele viu o Senhor? Porque ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Aqui no início fala: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Irmãos, naquela época o rei Uzias, ele governou durante 52 anos. Então todos os holofotes, digamos assim, era voltado para ele. Então as pessoas, eles não tinham tempo de se voltar a Deus. E isso acontecia com Isaías. E quando o rei Uzias morreu, Isaías, ele ficou desolado. E justamente quando ele percebeu que havia um rei acima daquele rei que governava, ele verdadeiramente teve esse encontro com Deus. Então foi aí a primeira revelação do encontro com Deus: conhecer o Senhor verdadeiramente, ver o Senhor verdadeiramente. Irmãos, muitas vezes, sabe por que a gente se pega no momento de estresse? Muitas vezes a gente se pega em momentos que a gente não sabe qual é a solução, porque a gente não sabe verdadeiramente quem é o Senhor na nossa vida. Se a gente soubesse que esse Deus é o Deus que nos ama, que demonstrou esse amor naquela cruz por nós,
é um Deus que cuida, é um Deus que nos pega no colo. A gente não passava por muitas coisas que a gente passa. Se a gente tivesse um encontro verdadeiro com Deus todos os dias, a gente saberia que a solução dos nossos problemas estava lá com Ele. Se a gente tivesse a certeza de quem é esse Deus na nossa vida, irmãos, a gente não passava por muitas lutas que a gente passa. Sabe por quê? Porque a gente tenta resolver as coisas com a nossa própria força, do nosso jeito. Mas não, nós temos um Deus que cuida de nós, que cuida por nós. Amém? A igreja está comigo? Glória a Deus. E a segunda revelação que essa passagem traz é saber quem eu sou. Quando eu tenho um verdadeiro encontro com Deus, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Lá no versículo 5 fala: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui, irmãos, quando Isaías teve esse encontro com Deus, ele percebeu quem ele era, ele percebeu que ele era um pecador, ele percebeu que tudo que ele fazia não tinha tanto sentido, porque ele não conhecia a Deus verdadeiramente. Ele tinha fé naquele que não poderia mudar a história da vida dele. Ele seguia aquele que não era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas a partir do momento que ele soube quem era o verdadeiro Deus, ele percebeu que ele era uma pessoa pecadora, que ele vivia no meio de pecadores. Então, irmãos, quando a gente tem um encontro com Deus, nós nos conhecemos. A gente sabe que nós somos pecadores. E quando a gente reconhece que nós somos pecadores, e a gente leva isso a Deus com o nosso coração aberto, Ele nos perdoa, irmãos. Ele muda a história da nossa vida. Ele muda o caminho no qual nós temos que seguir. Porque muitas vezes a gente segue o caminho que Deus não queria para nós. Mas sabe por que a gente segue o caminho que Deus não quer? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai pegar você pelo braço e falar, não, eu quero você aqui. Não, Ele vai te mostrar os dois caminhos. E eu decido, eu vou por aqui ou eu vou por ali. E quando a gente reconhece, quando a gente encontra com Deus verdadeiramente, a gente vê que nós somos pecadores e a gente depende 100% dEle. Irmãos, essa revelação, ela não vem para julgar ninguém. Ele não vem apontar que eu sou pecador, que você é pecador, não. Essa revelação é para nos mostrar que nós somos dependentes dEle. Porque quando a gente não segue o caminho do Senhor, a gente anda no caminho de perdição. Quando a gente não segue o caminho do Senhor, a gente segue por caminhos que Satanás está batendo palmas. A gente segue por caminhos que vai nos levar no abismo. E sabe por que muitas pessoas vão para esse caminho de abismo? Porque a bandeja, quando vem, ela vem recheada, ela vem linda, ela vem bonita, para nos atrair. O próprio diabo tentou Jesus no deserto, dando a ele um mundo. Imagina o que não vai fazer com nós, não vai fazer conosco. Imagina, Deus sendo santo, Senhor dos senhores, foi tentado por Jesus, foi tentado pelo Satanás, imagina nós. Então, irmãos, nós temos que seguir o caminho de santidade. E a gente só tem santidade quando a gente se entrega verdadeiramente a Ele. Quando a gente coloca no nosso coração que Deus é o único que pode mudar o nosso caminho, é o único que pode mudar a nossa história. Amém? Compreender essa segunda revelação? A terceira revelação, irmãos,
que Isaías teve foi que Deus, Ele nos dá a graça. Lá no versículo 6 e 7 fala: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Olha que interessante, irmãos. Na revelação passada, anterior, Isaías, ele reconheceu o pecado. E agora, Deus, vendo a sinceridade do coração dele, o perdoou. E Deus foi exatamente naquilo que Isaías falou com ele, que ele era de lábios impuros. E Deus pegou a brasa viva do altar e tocou em sua boca, para o purificar. Irmãos, Deus, Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. E se você falar com Ele, onde Ele precisa mudar na sua vida, Ele vai mudar. Quando Ele vê sinceridade em nosso coração, quando Ele vê sinceridade em nossa oração, quando Ele vê sinceridade naquilo que a gente está entregando a Ele, não somente aqui no sábado. Sabe o que eu percebo nessa geração? Que nós, eu vou falar nós, englobando todo mundo, que nós queremos chegar aqui e já encontrar tudo pronto. A gente passa a semana toda sem pegar na palavra do Senhor, a gente passa a semana toda sem orar, sem jejuar, sem consagrar a nossa vida ao Senhor, e quer encontrar tudo de uma vez aqui. Irmãos, aqui é a junção de tudo que a gente faz durante a semana. Se você ora, se você busca, se você jejua, se você lê, isso aqui é o complemento, isso aqui é o fechamento. Quantas vezes eu ouvi pessoas saindo do culto falando: nossa, o louvor foi frio, né? Nossa, o pastor passou do horário. Mas sabe por quê? É coração vazio. Porque se viesse um coração cheio, a hora não importa. Quem está aqui louvando e tocando, para a gente, teoricamente, não deveria importar. Sabe por quê? Porque a gente vai estar com nossos olhos fechados, voltados para Deus. Só que eu falo aqui, tem pessoas que buscam a Deus, porque a gente pode perceber isso aí embaixo. A gente pode perceber a presença do Senhor. A gente pode perceber que Deus falou nesta noite aqui através dos louvores. Sabe por quê? Porque a semana toda eles buscando, orando, jejuando e lendo a palavra do Senhor. Eles não escolheram os louvores para estar aqui hoje, às 5 horas da tarde, chegaram aqui 5 e escolheram, não, irmãos. Isso é luta, é batalha, é guerra espiritual. Então não adianta você achar que a semana toda sem ler, sem jejuar e sem orar a Deus, que vai chegar no culto sábado ou domingo, que vai encontrar tudo pronto, porque não vai. Porque o seu coração vai vir totalmente vazio. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. E a quarta revelação, irmãos, que através do nosso encontro com Deus, Ele revela o nosso chamado. Que fala lá no versículo 8: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Irmão, será que hoje nós estaríamos preparados se Jesus chegasse aqui agora e fizesse essa pergunta para nós? Quem de nós levantaríamos a mão e falaria: eis-me aqui, envia-me? Quem de nós estaríamos preparados para exercer o nosso chamado? Que muitas pessoas confundem. Tem um chamado pastoral, um chamado ministerial, não, mas tem um chamado que todos nós já nascemos com ele. Porque se não fosse assim, nós não teríamos dons e talentos vindos de Deus. Então, se nós temos dons e talentos, é porque nós temos chamados. Nós temos que desenvolver o nosso chamado. E como que a gente desenvolve? Tendo um encontro com Deus. Não é na nossa casa, dormindo, assistindo televisão, mexendo no celular, que a gente vai ter encontro com Deus, não, irmãos.
Não é deixando de vir para a igreja para jogar bola que a gente vai ter um encontro com Deus, não. Não é falar que domingo de manhã eu estou com preguiça, eu vou dormir até mais tarde, que eu vou ter encontro com Deus, não. E isso bate em mim também, tá? Muitas vezes eu já fiz isso. Eu já deixei de vir ao culto, estou cansado. Mas por que eu estava cansado domingo de manhã? Porque eu joguei bola sábado à noite. Não é pecado jogar bola. Mas eu não deixo hoje de vir à casa do Senhor por um lazer. Eu não deixo. Por que eu falo que essa palavra tocou em mim? Porque ontem mesmo eu poderia ter vindo ao culto e eu não vim. Sabe por quê? Porque eu estava cansado. Mas isso não é desculpa, irmãos. Eu não sou mais santo do que ninguém por estar aqui em cima. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Mas nós temos que atender o chamado de Cristo em nossas vidas. Não adianta a gente achar que em casa a gente vai ter, porque a gente não vai ter, se a gente não estiver buscando da maneira correta. Em casa resolve como? Lendo, jejuando, buscando. Claro que a gente não vai ficar 24 horas. A gente tem outras coisas a fazer. Mas o momento que nós temos aqui, porque muitas pessoas acham que dízimo é apenas dinheiro. O nosso tempo também, ele faz parte do dízimo. 10% do nosso tempo durante o dia deveria ser para Deus. Que daria exatamente 2 horas. Muitas pessoas falam 2 horas e 40, mas são 2 horas e 24 minutos. Porque são 1440 minutos que tem o dia. Então, irmãos, se nós estamos negligenciando esse encontro com Deus, está na hora da gente repensar como que está a nossa vida. Está na hora da gente repensar o que nós devemos fazer de diferente para que Deus venha se revelar na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa assim: nossa, Senhor, mas eu não ouço mais a sua voz, eu não escuto mais o Senhor falar comigo, eu vou na igreja, o Senhor não revela a mim mais. Mas eu vou te dar a resposta: porque você não está tendo relacionamento com Ele. É simples. Eu vou trazer para o lado carnal. Sabe por que hoje eu sou casado? Porque lá atrás eu comecei a conversar com minha esposa. Depois a gente foi começar a ter intimidade, ligar, mandar mensagem. E nisso, ela foi me conhecendo melhor e eu fui a conhecendo melhor. O nosso relacionamento com Deus é assim, irmãos. Nós temos que orar, que buscar, que falar com Ele todos os dias. É através do louvor, é através da palavra, é através da nossa oração. Mas nós temos que ter essa conversa com Deus diariamente. Porque senão, você não vai ter um encontro com Deus. Sinto lhe informar. Eu falo que eu tive o meu primeiro encontro mesmo com Deus foi através da dor. Eu falo com vocês que é uma das piores coisas que tem a gente ir pela dor. Mas quando a gente vai pelo amor, é a melhor coisa que tem, irmãos. E vocês têm essa oportunidade. Eu fico muito feliz, estava comentando que eu fiquei feliz de ver tantos rostos aqui de adolescentes, de jovens assim igual eu, né, que tem 20, mais alguns. Quem me dera. Mas eu fiquei feliz de ver. Porque isso mostra que a igreja aqui em si, como as outras também, está trazendo a verdadeira palavra de Deus. Os adolescentes e os jovens dessa igreja estão acompanhando. Porque se não tivesse, eles estariam agora em festa, estariam em pizzaria, comendo lanche. Podem sair daqui e ok, mas escolheram estar aqui primeiro. E isso é o mais importante. Porque na minha época, adolescentes assim dessa idade, jovens, eu vou falar por mim.
Eu sei que não tem ninguém escutando, mas na época que eu era da igreja católica, sabe o que eu fazia na missa, nos domingos? Eu ia para a missa, ficava do lado de fora, na porta, combinando onde a gente ia depois da missa. Eu não sabia nem o que o padre tinha falado. Na minha época era assim. Só que hoje a palavra do Senhor chega até nós com muito mais facilidade. O celular vocês podem usar para um lado bom. Se vocês entrar no YouTube e digitar lá pregações, vocês vão ver inúmeras pregações lá. Vocês vão escutar inúmeros louvores. Eu passo quase que o dia todo com fone de ouvido escutando louvor. E meu trabalho rende. É claro que tem empresa que não permite, mas para honra e glória do Senhor, lá na minha unidade permite. E é o dia quase que todo escutando. Esses louvores que os meninos louvaram hoje, eu aprendi em 2 dias. É viciante. A palavra do Senhor é viciante. O louvor para o Senhor é viciante. E é isso que vocês têm que ter em mente, irmãos. Aqui tem adolescentes aqui de 10, 12 anos até 15 anos e jovens de 15 até 99. Igual nós, né, João? Os mais novinhos aqui, só um pouquinho, né? Mas a palavra do Senhor, ela se chega a nós da mesma forma. Não tem desculpa que a gente não sabe disso ou daquilo. Antes, não existia rádio, televisão, não existia internet. E as pessoas adoravam a Deus de uma forma que às vezes nos dá vergonha. Porque eles adoravam a Deus com tanta intensidade, e hoje a gente tem essa facilidade, mas a gente acaba negligenciando. Por quê? Depois eu entro no YouTube e olho. Depois eu pego a Bíblia. Não, deixa eu assistir minha série aqui primeiro. Deixa eu assistir meu filme. Aí sabe o que acontece? A gente pega no sono, dorme, no outro dia a gente acorda, vai trabalhar, aí esquece, a gente acorda já atrasado, não ora a Deus, não agradece a Deus por mais um dia, e assim vai passando. A gente chega no domingo, Deus, estou aqui. Não recebi nada. Claro, você não semeou, você não plantou, você vai colher o quê? A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, irmãos, que a partir de hoje, não falando que vocês não façam isso, mas que possamos fazer com mais intensidade, é essa busca pelo encontro com Deus. Ela tem que ser diária, irmãos. Confesso que muitas vezes eu negligencio também, o cansaço às vezes aperta, mas bateu em mim. Eu falo que bateu em mim porque se eu estou onde eu estou, foi porque Deus me levou para lá. Um dia eu vou ter oportunidade de contar meu testemunho aqui sobre onde eu estou hoje. E eu não vi nada por minhas mãos. Tudo foi pelo Senhor. Então por que foi onde Ele me deu, eu não vou agradecer, eu não vou orar, não vou buscar, não vou jejuar? Então, irmãos, tudo que nós temos hoje é graças ao Senhor. Tudo que nós somos hoje é porque Ele nos permitiu ser. Tudo que nós temos é porque Ele nos permitiu a ter. Então vamos ter essa busca diária com Deus, vamos ter esse encontro verdadeiro com Deus, e vocês vão ver que a vida de vocês nunca mais será a mesma, porque o encontro com Deus ele é inesquecível, irmãos. Eu falo que eu lembro até hoje o meu primeiro encontro com Deus, um primeiro encontro verdadeiro com Deus, e minha vida de fato mudou. Minha vida de fato mudou, porque antes eu achava que eu conhecia a Deus. Hoje eu tenho certeza que eu conheço a Deus. Antes eu ouvia falar de Deus. Hoje eu converso com Deus. Olha que diferença. Então, irmãos, a nossa relação com Deus, ele tem que mudar. Ela tem que mudar. A gente não pode conhecer a Deus
só porque fulano fala, sem a gente viver a nossa própria experiência com Deus. Nós temos que ter nossa própria experiência com Deus, porque muitas vezes a gente vive a experiência dos outros e não vive a nossa experiência. De novo, já a terceira vez. Vocês estão comigo, irmãos? Então, vamos buscar ter esse encontro com Deus verdadeiramente, e vocês vão ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Assim como Ele transformou a minha vida, assim como Ele transformou o meu caminho, Ele pode transformar a sua também. Assim como Ele transformou da água para o vinho, a minha vida Ele vai fazer com a sua também. Então que possamos, irmãos, a partir de hoje, ter um relacionamento sério com Deus, né? Porque no mundo de hoje existe, tô paquerando, tô ficando, tem relacionamento sério que coloca nas redes sociais, né? Porque eu sou da época do Orkut, Instagram, eu nem sei mexer direito. Mas vamos ter esse relacionamento sério com Deus. Não vamos ter um relacionamento com Deus só para as pessoas verem eu entrar aqui na igreja, sair e depois acabou. Não. O mesmo relacionamento com Deus que a gente tem aqui na igreja hoje é o que a gente tem que ter no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, na rua. É o mesmo, não pode mudar. Sabe por quê, irmãos? O caráter de Deus é o mesmo, Ele não muda. Então o nosso caráter tem que ser moldado ao caráter de Deus, não o caráter do mundo. O mundo tem muitas coisas a nos oferecer, mas essas coisas que eles nos oferecem nos levam à perdição. Só que o Senhor tem 1000 vezes a mais para te oferecer, irmãos, em bênçãos, 1000 vezes a mais para te oferecer, para você ser uma pessoa melhor, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. O mundo não quer ver você bem. O mundo quer ver você o servindo. O mundo quer ver você como escravo. Mas Deus não quer nos ver como escravo. Deus nos vê como filhos. E como bons filhos que somos, a gente não serve o nosso pai, a nossa mãe da melhor maneira possível. É assim que nós temos que fazer com Deus também. Servi-lo da melhor maneira possível. Ah, eu não sei louvar. Não, muitos falam assim, eu não sei cantar. Irmãos, cantar é diferente de louvar. Cantar, igual o apóstolo Rogério fala, até passarinho canta. Mas louvar é aquilo que sai do coração. Não importa se você canta bem, mas se você louvar com a sua alma, com o seu coração, o Senhor Ele recebe. Ah, eu não sei tocar. Só de você estar aqui aonde que João está ali e falar com o irmão que está chegando, a paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo, você já está fazendo para o reino. Então, irmãos, chamado todos nós temos. A gente só tem que obedecer a palavra do Senhor. E obedecer e ouvir a voz do Senhor. Nesta noite Ele te chama. Nesta noite ainda temos chance de fazer aquilo que Ele está nos chamando a fazer. Mas chegará um momento, irmãos, que a gente não terá essa oportunidade mais. Haverá um momento que a gente só vai escutar ranger de dentes. Muitas pessoas falando, Senhor, me perdoa, mas Ele não vai nem escutar. Esse é o tempo, irmão. Hoje. Não é amanhã, porque o amanhã é consequência do hoje. O que a gente fez ontem, a gente não tem como mudar, mas tem como a gente fazer diferente. Hoje é o momento. Hoje é o dia que o Senhor reservou para que você mudasse, para que você ouvisse o chamado dEle.
para que você se tornasse ainda melhor do que você já é. Amém, irmãos? Quem aqui veio verdadeiramente para ter um encontro com Deus? Levanta a mão. Quem levantou a mão, vem aqui à frente. Mas venha com alegria, irmãos, porque hoje é um dia de alegria. Aleluia, santo, santo é teu nome, Pai. Aleluia, santo. Aleluia, santo. Glória a Deus. Feche teus olhos agora, irmãos. Aleluia. Aleluia. Esquece quem está do seu lado agora, irmãos. Se ligue ao trono dos céus nesse momento. Porque você não saiu da sua casa para reparar na roupa do seu irmão. Você não saiu da sua casa para ver se o irmão do lado está com o olho fechado. Deus, entregue em tuas mãos neste momento, Pai, essas pessoas que aqui estão, porque eles querem verdadeiramente ter um encontro contigo, Pai. Oh Deus, vai de encontro a cada um agora neste momento, Pai. Entre no coração deles, Pai. Oh Pai, eu sei, Pai, que tem pessoas que saíram da sua casa com aflição, Pai. Eu sei que tem pessoas que saíram da sua casa, Deus, sentindo angústia, sentindo tristeza, Pai. Mas eu tenho a certeza, Pai, que essas pessoas irão voltar para os seus lares, Pai, com alegria no coração, com alegria da salvação, com alegria da Tua presença, Pai, e com alegria de ter verdadeiramente encontrado com o Senhor nesta noite, Pai. Oh Deus, toque o coração dessas pessoas agora nesta noite, Pai. Oh Deus, o Senhor sabe a razão pelos quais estão aqui, Deus. Oh Deus, eu louvo ao Senhor pela vida deles, Pai. Eu louvo ao Senhor por cada um que está aqui presente, Pai, porque eu sei que eles estão com o coração aberto, Pai, porque eu sei que eles estão com o coração voltado a Ti, meu Pai, e eu sei que eles vieram aqui verdadeiramente buscar a Ti, Pai. Eles vieram verdadeiramente ter um encontro contigo, Senhor. Oh Pai, muito obrigado por Tua presença, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem, Pai, nos sustentado. Obrigado porque o Senhor trouxe a cada um aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, para louvar a Ti, meu Pai. Oh Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. É o que eu peço, oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E aplauda ao Senhor nesta noite.